Bom dia, turma de Sociologia Jurídica. Então, nós vamos iniciar mais um encontro, mais uma videoaula nossa, né? Dando continuidade à nossa discussão a respeito da sociologia crítica, né? Vamos falar da contribuição de Marx e Engels, né, para o pensamento sociológico e para o direito, né? Então, o tema da aula de hoje vai ser a crítica da ideologia e emancipação, né? Marx, o direito e a democracia, a partir dos nossos estudos preliminares aí sobre o marxismo, né? Materialismo histórico dialético. Foi nosso encontro passado e preparatório para essa leitura, né, que vocês vão fazer do capítulo 1 do Manual de Sociologia Jurídica, do José Rodrigo Rodrigues, né, e Felipe Gonçalves Silva, né? Então, nós fizemos uma discussão introdutória no encontro passado sobre o que seria esse materialismo histórico, né? Porque a gente vem estudando Durkheim, Weber, e vamos ver a contribuição de Marx. Nós tínhamos visto no Cavalieri, no autor, outro autor que a gente está trabalhando, que na Gênese do Direito, nas escolas do direito, uma delas era essa, conhecida como crítica, né? E é isso que a gente precisa conversar hoje, sobre essa crítica, né, esse aspecto. Relembrando que, cronologicamente, Weber, que nós já vimos, né, cronologicamente, é posterior a Marx, né? Mas a gente deixou, e alguns autores fazem essa inversão de apresentar depois, justamente porque, em função do aspecto crítico e que exige um repertório mais ampliado para fazer essa discussão. Por isso é que nós fizemos questão de fazer uma pequena introdução aí sobre o materialismo histórico dialético como um método de abordagem da realidade, né, da vida social, enfim. Então, a gente vai iniciar agora afunilando para a discussão da relação desse pensamento do materialismo histórico, que faz né, vimos que fez esse percurso, um filósofo, economista, que vai fazer todo um levantamento do processo histórico da humanidade através de categorias conceituais como modo de produção, forças produtivas, enfim. A partir de uma abordagem econômica, até então se privilegiava a abordagem política, não é? E a partir da compreensão desses sistemas, desses modos de produção, não é? A gente vai aqui tentar funilar agora para aquilo que ele chama de superestrutura, porque para ele a estrutura da vida social é a economia, né? Então, a base material, por isso é materialismo, né? Histórico e dialético, né? E dialético porque, nós já discutimos, incorpora a ideia da contradição como inerente à vida e à vida social, né? Então, essa superestrutura é onde estaria localizado o direito, as leis, a política, as normas, né, a consciência coletiva, aquilo que em Durkheim a gente viu como fato social, né, e em Weber, ação social. Né, todo aquele aspecto coercitivo que existe anteriormente ao nascimento de cada indivíduo. Né? Então, o indivíduo já nasce numa sociedade que já tem um sistema simbólico de comportamentos, normas, que vão
exercer sobre ele essa correção. E se ele se adapta ou não, vai depender do grau de socialização, né? E aí surgem as anomias, os desvios, né? que sofrem sanções ou punições, né? Se são crimes ou contravenções. E esse aspecto social que Durkheim apresenta no conceito do fato social, Weber no de ação social, né, é que vai, então, agora aqui nos interessar, porque quando se fala em consciência coletiva, né, em valores, em princípios que estão na base, né, das normas, né, das leis, dos combinados, né, da vida social, para Marx, a base disso tudo está naquelas maneiras, naquelas formas de relações sociais de produção, ou seja, o que ele chamou do sistema, do modo de produção hegemônico naquele momento histórico. Por isso, materialismo histórico e dialético, né? Dialético em função das contradições, né, inerentes. Então, veja, para Marx, então, a grande contribuição seria o quê? Que as relações baseadas, né, não seria nas relações que tem como base o direito, ou aquele que ele chama de superestrutura, né, mas nas relações econômicas, né, é que, na verdade, mantém coesa a organização social. Vocês estão lembrados que quando Durkheim chama atenção para a questão da integração do indivíduo na sociedade, ele ressalta o papel do trabalho, da relação de solidariedade, que a hora seria mecânica, a hora seria orgânica, né? Mecânica nas sociedades tradicionais, orgânicas na capitalista industrial, onde a confiança, né, a dependência social, né, das funções, a divisão social do trabalho, tá? Tudo isso foi ressaltado, né? Lembrando que tanto Durkheim quanto Weber são um pouco posteriores a Marx, né? Enquanto Marx vai até a década de 80 do século XIX, Durkheim e Weber chegam ao segunda década do século XX, né? Então puderam conhecer a obra de Marx e sofrer outras influências, como a fenomenologia, que vai influenciar Weber, com a questão da subjetivação, centrada no indivíduo, né? No que acontece na cabeça do indivíduo, para absorver ou não esses símbolos, essa comunicação dessas normas. Nós discutimos muito isso em Weber. Só que agora nós vamos apresentar uma inversão, que é o quê? Que é o materialismo, né? Que a base não estaria nem no indivíduo, nem nessa consciência coletiva, mas que a própria consciência coletiva seria forjada de uma estrutura, né, anterior, que é a econômica. Por isso aquela compreensão do que seja modos de produção e do processo histórico de passagem de um modo de produção para outro durante a história da humanidade, a partir de revoluções tecnológicas, mudanças nas formas de trabalho, né, e de formações sociais. Então, para Marx, né, as relações humanas, a partir dessa visão econômica, acontecem por necessidade, não é? E que independe da vontade humana. Então, aquilo que a gente estava dizendo na aula anterior, a gente não faz o que quer, a gente faz o que é necessário, né? A gente se relaciona socialmente por necessidade da existência do indivíduo e da sociedade, não é isso? Então,
é esse conjunto dessas relações que seriam essa estrutura. Então, essa estrutura econômica, ela não é basicamente o dinheiro, o ouro, a riqueza em si, ela é o conjunto dessas relações que geram a riqueza, né? Relações entre o meio de produção e as forças produtivas nas relações sociais de produção, em cada período histórico, em cada sistema ou modo de produção, né? E essas relações, para garantir a transformação da natureza e entre os homens entre si, para garantir a sua sobrevivência, né, que é o conceito de modo de produção, né, que é a base concreta sobre a qual é erguida esse outro edifício, ou esse telhado, ou esse sótão, que é a superestrutura das leis, das normas, do ordenamento jurídico, não é? Dos regimes políticos, dos sistemas políticos. Né? Então, toda a parte jurídica, toda a parte do direito, toda a parte da política, então, direito e política, né, é construído em cima de uma base real de existência entre pessoas na produção da existência social. Não seria o contrário, né? Por mais que pareça ser. Então, por isso é que é estrutura e superestrutura. Agora são comunicantes, sendo essa primeira como base, né, como preeminente. E mais, para além da política e do jurídico, tem essa consciência coletiva, as formas de consciência social. Né? E aí a gente coloca tudo o que nós entendemos de visão de mundo, de cultura, mentalidade, não é? Tudo isso está na superestrutura, certo? E isso está na obra de Marx, né? Nós citamos né, tanto o Capital, né? A crítica à economia política. Vamos falar da economia política aqui, né? Então, se a gente entender a estrutura como esse conjunto das relações, né, de produção, que é essa base concreta sobre a qual se ergue essa superestrutura, essa consciência social, né? Então está aí incluído política, direito, religião, o tipo de religião, daí aquela discussão que a sociologia weberiana faz, né, que Weber fez, da relação do protestantismo e o desenvolvimento do capitalismo na sociedade dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, né, a ética protestante, né, o culto ao trabalho, etc. etc. Então é interessante essa entender então que cultura, religião, política e direito, né, enfim, estão todos no que nós estamos chamando de superestrutura. Agora, isso nós, de alguma forma, apresentamos anteriormente. Agora, o grande achado é a pesquisa, os estudos e a produção de Marx e Engels, do materialismo histórico, da relação entre a economia e o poder político, né? Entre a economia e a política, e o direito, né? E a regulamentação dessa política. Né? Então, o que vai ser chamado de economia política. Só que a economia política, ela não é uma invenção de Marx e Engels. Ela já vem da contribuição de Adam Smith, David Ricardo, né? Quer dizer, os liberais, ao criar a teoria, nós vimos isso, a teoria do laissez-faire, a lei, a teoria do mercado, da lei da oferta e procura, como uma lei natural, daí nós lembramos o
conceito de ciência, como a gente falou do positivismo, que ciência, então, era descobrir, né, essas leis da natureza. Então, a lei da oferta e procura foi apresentada como uma lei da natureza, e chegamos até a comentar que o fisiocratismo era uma das teorias da economia, né, que era a coisa do governo da terra. Por isso é que a terra seria a primeira fonte de riqueza, né? E depois vimos que justamente os liberais, Adam Smith, vai chamar a atenção, que era o trabalho, né? Então a gente vai ver que então Marx vai absorver dessa discussão essa parte do trabalho, né? Então essa é a grande contribuição aqui que nós vamos tentar apresentar, né? Ou seja, a economia política, né, ela vem do desenvolvimento das teorias liberais, né, porque até então era o Estado, era o direito, as leis, né, antes era Deus que organizava a sociedade. A ideia de que são leis naturais, que são, né, e que são, no caso aí, da economia, né, e a economia, as leis da economia seriam leis naturais, não é? Faz uma inversão disso aí, né? Ou seja, quando caracteriza o campo das leis da natureza. Aí Marx aproveita essa ideia da discussão do trabalho, de David Ricardo, né? E Adam Smith, e vai acrescentar que não é lei da natureza a oferta e procura. É histórico, então não é a natureza, mas é a ação humana, a intencionalidade humana, os interesses, a construção de um sistema. Daí a importância dos conceitos de modo de produção, que são históricos também, né? Então é uma ação histórica, né, que vai então evidenciar então essas relações entre a economia e o poder político na sua organização dentro do Estado, né, ou dos estados, né. Então essa passagem da ideia de um direito racional, né, que estava lá é como uma filosofia político-jurídica, né. Nós comentamos muito isso na discussão do positivismo e o direito, né? Então, veja, esse modelo normativo, né? Para a economia política, vai haver essa passagem, né? Ou seja, deixa de ser visto, tá, como uma abstração teórica, né? E aí a gente tem o quê? Que entender o funcionamento da sociedade não a partir do seu ordenamento jurídico, mas da sociedade civil concreta, fazendo a anatomia dessa sociedade civil, desvelando o funcionamento das relações sociais, e não a partir das normas, a partir das relações sociais, né? Fazendo isso é que seria a economia política, né? Fazendo essa relação, né? Descrever essa sociedade com base nessa relação social, né? Que seria, então, organizada pela economia de mercado, né? Então, o porquê que é assim, então isso vai ser objeto da investigação. Então, o objetivo seria esse, né? O trabalho seria esse, né? E os tributários, né? Temos que o crédito inicia-se com Adam Smith e David Ricardo, né? Que já começam a mostrar, inclusive para confirmar a teoria do mercado, de que é como as coisas acontecem, e não como é que você pode pôr até uma lei lá, mas que não vai funcionar porque as coisas acontecem de forma diferente.
né? É disso que está se tratando, né? Então, nessa passagem, né? Vai se perceber que aquilo que era entendido como aqueles processos de socialização, que o indivíduo é ajustado ou desajustado, né? Consegue socializar ou não socializar via trabalho, né? Que está na divisão social do trabalho, né? Representado no contrato social do trabalho, né? Então, veja, qual é Então, a gente tem que aquilo que está regulamentado nas relações de trabalho, nos contratos de trabalho, né? Para os liberais, nós estamos falando do surgimento da indústria e do capitalismo, né? Relações assalariadas, não é mais servidão, não é mais escravidão. Então, seriam entre pessoas livres, pessoas iguais e livres, né? A contribuição marxista é justamente desvelar isso, que essa relação ela não se dá entre iguais e livres, né? Que, na verdade, é uma relação de mercadoria, de troca de mercadoria pelo trabalho, né? E dentro de uma visão macro, de um modo de produzir diferente do anterior, que é agora o capitalista, o capitalismo, né? Então, se a, a, as relações que acontecem são apresentadas como o encontro contratual de dois indivíduos ou mais que vão fazer um contrato de trabalho nesse processo que é o processo de, de, de socialização, né, do indivíduo na sociedade, do contrato de trabalho, é apresentado como livre e entre iguais, onde um vende a sua força de trabalho e o outro. Marx vai mostrar que, pelo modo de produção, pelo sistema que está montado em volta, não é assim que se dá, né? Então, demonstrando justamente a, essa relação desproporcional entre o proprietário de meio de produção e o não proprietário, porque, veja, quando a burguesia chega ao poder com a Revolução Francesa, a partir da Revolução Industrial, da Revolução Comercial, etc., etc., o que nós temos? Nós temos um lema iluminista de liberdade, igualdade e fraternidade. Ao chegar ao poder, o fraternidade ele é substituído por propriedade, ou seja, liberdade, igualdade e propriedade. E aí nós vamos ter toda uma construção jurídica em que a própria igualdade vai acontecer entre proprietários e não entre na ideia de fraternidade universal, como era lá do positivismo, do altruísmo, essa visão científica da espécie humana, né? Não. Então, a igualdade jurídica, mas não a igualdade de fato. E aí é o destrinchar disso que vai ser essa anatomia da sociedade civil, esse trabalho da economia política, que vai ser feito agora pela vertente marxista, que inicia-se com o liberalismo na confirmação da importância das relações econômicas, né, na organização da sociedade, e ela vai se aprofundando de forma crítica, né, nessa anatomia da sociedade civil, né, que vai, então, revelar que as relações jurídicas, né, e as formas de Estado não são compreendidas, né, se olhadas só para elas, né, que é preciso, então, inseri-la, né, nas condições materiais de existência, né, no que foi chamado de estrutura, não é isso? Dessa sociedade civil, né, que é tudo aquilo que está fora do Estado, né? Então, e isso esse é o trabalho da economia política, fazer
essa é, é, é o que ela busca, né? Fazer essa anatomia, esse é o objetivo dela. Né? Por quê? Porque porque a descoberta é o seguinte, né? E aí é que está. Se Freud foi importante porque descobriu isso e aquilo, Einstein isso e aquilo, as contribuições de Marx foi essa, né? Quer dizer, descobre o quê? Que aquilo que anonimamente acontecia, né? Que era essa socialização, né? Via trabalho, via o processo, que é essa subordinação às leis, né? É, 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 e às normas, né? Às forças externas do indivíduo, né? É, ele acrescenta agora que, na verdade, essa submissão não é uma mera consciência coletiva, não. É mais do que isso. É um modo de produção, um sistema existente que vai para além e que gera essa própria consciência, inclusive com as religiões, crenças, etc., que interessam. Hoje nós vemos muito essa coisa da autoajuda, do coach, da fenomenologia, que nós começamos a ver lá atrás, é aquela coisa de basta eu pensar e a coisa acontece, né? Então, ignorando, né? Negando todas essas forças sociais que nos obrigam a fazer aquilo que nós não queremos, mas que somos obrigados a fazer para sobreviver, não é? Então, essas constrições econômicas, esses limites, né? Você pode ir para onde você quiser, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de ir, então não posso. Eu posso morar onde quiser, mas não posso, né? Então isso que foi considerado então determinantes ou determinismo, né? Foram determinantes para a vida, para o resto, para a vida social, para a vida de participação política, para a vida, para o lazer, né? Para tudo. Então essa determinância das condições econômicas, né? Que cria essa subordinação, né? Entre base material e a estrutura jurídico-política. Ou seja, a estrutura a superestrutura, né, que é o aspecto político-jurídico, ele está submetido à base econômica. O que a gente chama de interesses econômicos. Né? Então, esse vai ser o ponto de partida para a teoria social do Marx. Né? Aquilo que é apontado como o que existe é realmente o que existe, mas só que não é do jeito que é dito que existe. Porque aí é a descoberta da ideologia, que é o que? O falseamento do que acontece. Porque o que acontece vai ser apresentado como algo natural, inquestionável, e vai ser transformado em norma, em lei, em tradição, etc. Como foi no sistema aristocrático, de nascimento, onde a propriedade da terra era o mais importante, o valor da lealdade, da fidelidade, da obediência, né? Da honra dos nobres, dos aristocratas, que foram substituídos por essa nova forma, modo de produção, que agora é o capitalismo, né? A partir do século, e que já são outros valores e que vão se cristalizar em estruturas jurídicas, em sistemas políticos representativos, né, que vão costurando e que vão cercando a sociedade, né, e os indivíduos e criando simbolicamente toda essa e comunicando isso e educando, e aí as instituições, né, que vão produzir e reproduzir valores, interesses, crenças, comportamentos, não é? Mas não é à toa que veio depois, né? Weber, e hoje nós temos o estudo da cultura, a importância desse desviante que às vezes se torna padrão, né? A questão subjetiva, enfim, mas aí já é uma outra discussão. Né? Então, esse é o ponto de partida, né? Entender essa relação economia política e todo o aparato, né? Os aparatos ideológicos do Estado, né? Os partidos, o próprio sindicato,
igreja, escola, as instituições que estão aí, né? Inicialmente, essa economia política, ela acerta ao fazer a detecção de que é a, a, a economia, né, na sua versão de economia de mercado e tal, que não adianta interferir, por isso que é liberalismo, né? Por isso que a luta era contra o absolutismo e o monarca que mantinha um mercantilismo que era um sistema de monopólios, né? Que é o pré-capitalismo. Mas ela acerta ao jogar para um campo mais científico, né? Mas ela é a crítica, ela inicia como, ela não faz a crítica, ela não apresenta como é realmente, né? Porque era um pouco descrever como funciona, e se funciona assim, está sem juízo de valor. Né? Isso é o que nós chamamos de acrítico. Né? Então, veja, essa economia, então, ela era acrítica, né? Acertando que não era o direito à obediência à lei que organizava a sociedade, mas essas necessidades que fazem as pessoas, né, nesse anonimato das relações sociais de produção e tudo mais, de socialização, se subordinarem, né, ao que é esperado delas, né, em troca de alguma coisa, no caso, a própria existência física. Né. Então, essa organização social não deriva do direito, por mais racional que ele seja. Né. É fundamentada agora, para os liberais, na economia de mercado, né, com a lei da natureza. Né, esse reconhecimento, né, mútuo, né, de relações de contrato. Então, isso no sentido de institucionalizar o contrato social, né, as relações entre as partes, né, que vai desde da Constituição, como o contrato entre governantes e governados, na política, quanto nas relações econômicas de trabalho, né, relações juridicamente contratuais asseguradas, né, porque cada um reconhece, né, e nela se reconhece como proprietários. Um proprietário do meio de produção e o outro proprietário da força de trabalho, né, que vai ser vendida, né, em troca do salário. Né. Mas aí é que é apontada, aí é que Marx faz a crítica, né, a essa pretensão de constituir cada um desses contratantes como igual e livre. É aí que ele aponta o efeito desmascarador, né? É o efeito desmascarador da sua crítica, né? Por isso que é uma crítica à ideologia, né? Nesse processo de fazer a anatomia. A anatomia não é você não disseca o corpo biológico para fazer a anatomia, né? Então entender cada parte, né? Então ela tem, diferentemente da liberal, da economia política liberal, quando ela inicia, se a outra é a crítica, ela é desmascaradora, né? Porque aponta aí a ideologia que encoberta e torna invisível os condicionantes, né, dessa relação. Por isso, essas concepções que vão estar na base da organização, dos princípios, né, burgueses, né, da organização social, né, vão estar, para ele, vão ficar claros, explicitados na relação dessa base da estrutura econômica com a superestrutura jurídica e política. Né? Então, ela desmistifica, né? O papel é de desmistificar. Né? Ela é desmistificadora da sociedade civil. Né?
porque aponta que ela se assenta num sistema de exploração. Se antes no feudalismo era exploração na servidão, e a gente consegue enxergar na escravidão, no asiático, a servidão coletiva, o assalariamento ele vai apontar cientificamente aonde, como e quanto quantificar em índice até de mais-valias, etc., o grau de exploração, porque não é troca. Então, por trás da ideia de que é uma troca de mercadoria, trabalho versus mercadoria, o pagamento, para além, no momento dessa troca, existe uma, um engano, uma ilusão, né? Que é a mais-valia, que é o chamado sobretrabalho, né? Que é remunerar menos do que o valor, que seria o real, né? Mas vamos com calma. Então, mas o importante é que ela tem, não é à toa que é tão explosiva essa polêmica, esse tema, né? Então, um sistema entre desiguais, né? É uma exploração, porque é uma relação entre desiguais, porque é um pouco a gente querer discutir a diferença de igualdade e equidade, né? Então, para ilustrar, se a gente tiver no esporte, ajuda um pouco isso, numa prova de corrida de um circuito todo, né, de 800 metros, 800, alguns mil metros, os corredores são dispostos em posições que aquele que estão mais distante do centro da circunferência, eles são posicionados na largada com tantos metros adiante dos que estão próximos, dos que vão correr menos território, em função do diâmetro da circunferência. E isso é justiça, porque isso leva em conta a diferença do percurso, né? Não pode, nos 100 metros rasos, você ainda pode colocar, porque você vai numa linha reta. Mas a partir do momento que tem curva, você tem que considerar matematicamente a diferença do espaço. E aí é essa diferença que não é levada em conta nas relações sociais de produção, no capitalismo, no assalariamento do capitalismo. Embora você tenha camadas intermediárias de gestores, gerentes, etc., como tinha os feitores antigamente em outros sistemas, que são bem remunerados para poder conter e organizar o grosso da coisa, né? Mas é justamente isso. Essa é a ideia de equidade, quando você coloca aquele que vai correr mais saindo na frente, na mesma proporcional distância, né? Então, a ideia é essa, né? Que seria, então, a exploração, porque é uma relação entre desiguais, e que isso perpassa as instituições. E as instituições que são raízes que criam ideias que criam raízes, né, na sociedade, que tem permanência, tem reconhecimento, são inquestionáveis, né, como a família, a igreja, né, aí a escola e tal, o hospital e tal, ela e outras, né, como a gente falou, as instituições políticas, né, os partidos, a república, os entes de poder, enfim, tudo isso são constituídas e perpassadas por essa desigualdade camuflada, né? E atinge aquilo que é, para ele, o núcleo, né, dessa organização normativa, institucional da sociedade, que é o direito, que são as leis, né, as formas e os regimes de governo. Vão estar construídos a partir de princípios, valores que se apresentam de uma forma, mas que não são bem assim como são apresentados, né? Essa o apontamento, né? Então a desigualdade social, né? Quer dizer, então numa economia de mercado, né? Se forma uma sociedade de classes, né? Não são mais estamentos, são sociedade de classes, né?
E você tem os que possuem, são proprietários dos meios de produção, e vimos nos conceitos anteriores, na aula anterior, de meios de produção. O proprietário não é o proprietário da casa, do veículo, não, nós estamos falando da empresa, da terra, né, da fábrica, enfim, o meio de produção. Eles controlam, então, eles têm o controle da produção, né, e aqueles que não são proprietários, mas que criam a riqueza através do trabalho, porque nós sabemos que é o trabalho que a transformação incide sobre a natureza, transforma e produz cultura, né? Mercadoria é cultura. Então, nesse sentido. Então, aqueles que não são donos do meio de produção, mas que têm o trabalho, e é o trabalho que cria riqueza, porque quem diz isso é Adam Smith, liberal, é o David Ricardo. Não é a terra sozinha que produz riqueza. Não é o meio de produção sozinho que cria riqueza. E nós vimos isso na pandemia. Mais uma vez eu falo isso. Nós falamos isso na aula passada. Né? Então, o banco sozinho não produz, a empresa sozinha. Por isso é que estão enfiando o povo dentro dos ônibus, a resistência ao distanciamento social, não é? Todo esse embate aí. Porque o interesse, né? Enfim, tá em disputa com a vida, né? A questão ainda. Mas é uma discussão que merece um outro momento. Então, a criação o trabalho cria riqueza, né? E eles precisam vender essa força de trabalho para sobreviver, não é isso? E as conclusões desses estudos é de que essa sociedade civil, nesse sistema, ela é propensa a aprofundar cada vez mais as desigualdades e a desigualdade social, né? Porque ela concentra cada vez mais a partir dos mecanismos que vão sendo criados, institucionalizados, né, que a gente já viu. Um deles o monopólio, que antes nasceu combatendo o monopólio e depois cria-se o monopólio no próprio sistema, né, do capitalismo, para evitar a concorrência, né, os cartéis, os trustos, os roubos. Isso se estuda nas fases da Revolução Industrial, né? Que aí é necessidade do Estado controlar através de leis, né, antitrustes, etc., para garantir o direito social, né? Isso no Estado democrata, né? No Estado de Direito, né? Então, o Estado de Direito, né, no modo de produção capitalista, ele também está comprometido, porque ele é inerente dessa base econômica. Não tem como ele não estar, de alguma forma, implicado nisso. Mesmo sendo Estado de Direito, mas por quê? É a concepção desses proprietários do meio de produção que prevalece, ou seja, é o Estado de Direito na visão burguesa. É a discussão entre democracia de Rousseau e democracia de Locke, de democracia burguesa, democracia popular, democracia representativa e democracia participativa, e também democracia direta. Então tem várias matizes, nuances e vertentes nesse embate, né, de compreensão aí sobre o mesmo conceito, mas parte do ponto de vista de em que posição ela está na sociedade, né, entre proprietários e não proprietários no meio de produção. Os proprietários do meio de produção são os chamados capitalistas, né? Tem muita gente que é proletário, que é o não capitalista, e acha e pensa como o capitalista, e alguns têm até posições proeminentes, e tem grupos que né, são menos explorados em algum sentido, mas não são os proprietários, não são os capitalistas, né? E aí nós estamos falando de capitalismo financeiro, de outras, onde que tem seus gerentes nacionais e internacionais, né? Em forma de ministros de economia, presidente de bancos centrais, etc., né? Teóricos, intelectuais, né? Então, veja,
O sistema capitalista, então, o modo de produção capitalista, né, ele organiza a produção, né, a partir dos bens de troca, né, da mercadoria. Né? E a partir da mercadoria se cria as leis, conjunto de leis, princípios normativos, né, do Estado, desse Estado de Direito, né, em torno desse trabalho assalariado, dessa tipologia de relação social. Né? E aí essas relações são cristalizadas, né, e ao mesmo tempo encobertas. Por isso é que nós estudamos o conceito de reificação lá na segunda aula. Quer dizer, a reificação é o processo de naturalização daquilo que é construído histórica e culturalmente pelo homem e é dado como se fosse ou de Deus ou de natural, ou como sempre foi e será assim, né? É a reificação, algo que não pode ser mudado, né? Então, veja, essas relações desiguais. Hoje nós chegamos no ápice com essa uberização, onde a pessoa paga para trabalhar, ainda pega o que é seu da família, emprestado, para pular, e agradecendo porque é colaborador e coisa e tal, né? É um empreendedorismo. Por quê? Porque a ideia que é vendida é a ideia de que você é igual, sim, que qualquer um pode empreender. Mas a gente sabe que o próprio mercado ele é constituído justamente por esse processo de engolir os pequenos, de concentração. Não é? E aí a gente viu o que aconteceu na pandemia, os primeiros a serem sepultados na economia. Né? E aí, quando se fala da necessidade de um Estado que vai entrar com auxílio, né, econômico, com financiamentos, etc., para segurar o emprego, etc., a gente viu o problema que deu isso. Né? Então, as relações são desiguais, não é? São cristalizadas, ao mesmo tempo são encobertas, ficam invisíveis por esse processo de reificação, né? E isso é sistematizado juridicamente e institucionalizado nessa relação com a base econômica, economia política. E nós vimos isso agora na relação com o agronegócio e a questão ambiental no Brasil. Né? Inclusive a expansão agrícola no Brasil, a mineradora, o avanço sobre a Amazônia, a forma como está sendo feito, mas alguns, inclusive dessa base econômica, que tem interesse, né, nessa relação de exportação e são pressionados, estão querendo, de alguma forma, conter, tornar minimamente civilizada essa destruição. Né? Enfim. Então, essa base material econômica, né, que é real, que é do dia a dia, né, que é a estrutura, né, ela condiciona essa sistematização jurídica, né, enfim. Condiciona. Então, e o modo de produção da qual essa base econômica é o tipo de mão de obra, é o tipo de meio de produção, o tipo de propriedade, né, das relações, tudo isso, né, condiciona o desenvolvimento da vida social, né, fica condicionado. Se não é determinante de uma forma mecânica, é aquela situação de cheque, né? Para o checkmate, né? Você está cercado, né? Em sinuca tem uma expressão para isso, né? Então veja, e não é só o desenvolvimento da vida social, é da vida política, né? Ora ditadura, ora sem ditadura, ora intervenção militar, ora não. Quando a coisa começa, o movimento social, popular, de reivindicação de direitos, começa a aumentar muito, aí você joga lá a instituição armada para organizar ou até mesmo gerenciar a política. Né? Então, a vida política também está condicionada. E a vida intelectual, porque os mecanismos de censura, e até de censura econômica, de financiamento, patrocínio, né,
se você privatiza tudo, que interesse um empreendedor do agronegócio vai ter em financiar a arte, em cinema, em outro campo de pensamento, e que às vezes vai até desvelar os processos de semi-escravidão e outras coisas que acontecem, né, ou de desmatamento irregular, enfim. Quer dizer, é ingenuidade ou má-fé, né? Mas, enfim, esse modo de produção, então, ele condiciona esses aspectos, já vimos isso, né? E as expressões, então, a forma jurídica e política que está organizada a sociedade civil, ela expressa essas relações de troca, né? Seria um reflexo jurídico, né? De intercâmbio entre compradores e vendedores, né? Pretensamente iguais, livres, né? E que se institucionaliza desse jeito, né? Se cria essa representação de liberdade e igualdade, né? Ideal, entre aspas, e se institucionaliza tudo isso. E aí, não é à toa que um direito fica um direito meio do papel, do letra morta, né? Porque não leva em conta aquelas subjetividades, aquelas questões, o interesse comum, embora esteja no discurso, mas o interesse comum, porque seria o interesse da espécie, não, mas agora é uma parte de uma sociedade com interesses específicos econômicos que se apresentam e apresentam os seus interesses como se fosse de todos, como se fosse o bem comum, e isso é ideologia. Por isso é que é uma crítica ideológica. E a ideologia ela tem um papel de encobertar, de falsear a realidade, né? E aí a disseminação de valores e tudo mais, né? Por isso é que é incompreendido, é apresentado, é denunciado, né, por esse movimento intelectual, de despotismo, de tirania de classe, de uma sobre a outra, né? Nós vimos lá, no começo da Revolução Industrial, quando a gente falou do ludismo, do cartismo, né, os operários, primeiro pondo culpa na máquina, aí vai quebra a máquina, depois escreve carta pedindo leis trabalhistas, né? Quer dizer, nós vimos todo o histórico até surgir as ideologias proletárias, né? Organização sindical, de lutas, direitos, trabalhadores, etc. Mas isso foi uma luta histórica, né? Com muita tensão, né? Muita violência. Né? Então, desvelar essa realidade. Quer dizer, o que existe é um despotismo de uma parte sobre as outras. E de que forma? Via institucionalização, né? Jurídica, política, cultural. Né? Então, as instituições políticas, elas não são, na verdade, as determinantes do sistema econômico. Né? Elas são determinadas e são usadas para reproduzir o sistema. Na verdade, é uma consequência que retroalimenta o sistema econômico, né? São determinadas, né? Então, o próprio Estado, a organização do Estado, está comprometido na manutenção e reprodução do sistema, do modo de produção. No caso aí, capitalista, né? Seria um administrador dos negócios, o Estado seria da classe capitalista. Não é à toa que toda organização, se você pegar para observar, dos mecanismos que seriam de ascensão de classe social, eles estão amarrados, né? Então, quer dizer, a elitização da educação só através de políticas públicas, tem que ter uma política pública de um grupo que chega ao poder, coisa e tal, com algumas reformas para pôr políticas públicas, para poder primeiro ter educação para todos, depois ter de qualidade. Tá, mas por quê? Quem vai ser professor universitário, quem vai ser médico, quem vai ser advogado, quem vai ser juiz, geralmente tem uma base econômica por trás, ou seja, já vem de uma classe social, né, no geral, que permite que ele substitua o pai
como juiz, o pai como médico, em DR de hospital, etc. A não ser que haja uma faculdade pública, como a UEG, como a UFG, no caso em Goiás, né, que é uma luta histórica dos trabalhadores, para que quem não é da elite econômica e social possa ascender nessas carreiras. Não é? Então, quando a gente se fala em SUS, em saúde pública, que foi o que segurou essa pandemia e está segurando no Brasil, educação pública, universitária e tudo mais, as pessoas não têm noção do que se trata, né? Então, veja, então existe um antagonismo, por isso aquela ideia da luta de classe como motor da história, né? No caso aí do capitalismo. Nos modos de posição anterior eram estamentos, mas luta de grupos, né, fazendo essa história se movimentar. Então, esse antagonismo, o aumento desse antagonismo entre essas classes é, na verdade, o antagonismo entre o capital, né, e o trabalho. Lembrando que o trabalho é um capital. Seria entre o capital imóvel e o capital móvel. Mas, na verdade, é entre interesse porque são as pessoas, né, que movimentam, né? Isso dos proprietários, que são os capitalistas do meio de produção, e dos proletários, né? Então, nós já vimos isso, que o trabalho gera valor, então é um tipo de capital. Então, isso está descrito na mais-valia, na teoria do sobrevalor, no Capital, no livro do Karl Marx, né? Que é a forma como se dá essa exploração até no momento de se pagar, se calcular o valor do trabalho. Levando em conta que o próprio sistema cria aquele exército de desempregados para manter, numa lei artificial de oferta e procura, porque ela é historicamente construída, pressão sobre o valor do trabalho, e mesmo assim não é isso que determina só o preço do salário, mas essa prática institucionalizada da mais-valia, né? E aí, esse Estado ele passa a criar um caráter, né, de gestor, né, nacional, né, é um poder do capital sobre o trabalho, né? Seria a máquina do despotismo de classe, dessa classe capitalista, nesse caso, né? Então, é a máquina via... Aí a gente vê os sistemas, como é que são montados os sistemas políticos, eleitorais, né? No Brasil, até pouco tempo, o voto não era secreto, né? Toda essa montagem dos poderes, como é que funciona, tudo isso para dar brecha, né? E aí, de vez em quando surge um líder para poder ir contra o próprio sistema político, aí ganha as eleições e continua fazendo mais do mesmo, e aí joga a população contra a própria política, né, quando, na verdade, é o que precisa ser desvelado, que é o que está por trás disso, né, que não chega ao senso comum e às pessoas, porque nem todos têm o acesso a essa discussão. Então, a crítica que Marx faz ao Estado se dirige a essa ideia de uma sociedade civil que diz que realiza igualmente, né, vai realizar igualmente todos os interesses e necessidades dos indivíduos, quando na verdade não é de todos os indivíduos, é de uma parte dos indivíduos. Então faltariam, né, pressupostos sociais para a efetivação dessa igualdade nessa sociedade, né? Porque aí todos teriam que ter status de proprietário, né? Mas, de fato, não, porque o que acontece isso está escrito, mas não vivenciado, né? Que é o que a gente chama igualdade jurídica, mas não de fato, né? Então, trata-se das chances de ascensão desse assalariado à condição de proprietário, que é cada vez menor, né? Nós sabemos disso, e sempre ciclicamente tem as crises
e concentram rendas, concentram terras, concentram, né, oportunidades, né? Então, a República Democrática Burguesa, né, representativa, que é esse modelo de Luke, né, contradiz o seu próprio princípio de que o acesso é universal para todos, né, a essa ascensão, né? Daí esse Estado ele sofre essa crítica, né, da ideologia que ele representa, né? Porque o Estado ele não representaria algo como a vontade geral do povo, mas ele, na verdade, está representando a vontade particular de uma parcela da sociedade, né? São esses proprietários do meio de produção. Por isso é que é ideologia, né? Travestido de universal, mas não é, né? E até a pessoa perceber isso, ela já morreu, aí já a outra geração começa do zero, aí e precisaria de uma educação, né? Via arte, via escola, via movimento social, etc., né? Para poder educar as pessoas a enxergarem, né? O que não é fácil, né? Então, o Estado seria, então, uma forma ideológica de dominação, né, de classe, né? Então, compreender e decifrar essas formas de dominação é a tarefa daquilo que Marx entendeu como crítica da ideologia, né? Esse tipo de crítica, ele percorre, então, toda essa anatomia da sociedade civil, né, que ele chama de economia política, né? E é elaborado na teoria marxista, né, ou materialismo histórico, né? Ou seja, o que essa domina para ela, o que essa dominação ideológica tem de específico em relação aos outros tipos de dominação que já existiram, né? O fato de que expressa como verdadeiro, justo, legítimo, né? E que é tornado como um padrão aceito, estabelecido, né? Como regras, que vão ser essas regras que vão ser coercitivas, né, ao indivíduo depois, né, que viram costumes, né, viram visão de mundo, né, princípios, que isso é socialmente considerado natural, né, e necessário, né, e inevitável. Então, é quase que loucura não aceitar ir contra, né, e que, mas veja, embora estruture a realidade, né, essa dominação ideológica, que cria todo esse aparato de pensamento, de ideias, valor, né, e que serve de controle, porque as pessoas vão subjetivar, introjetar, etc., né, isso termina, né, participando dessa estruturação da realidade, junto com essa base econômica, né, e isso é socialmente compartilhado como normal, né? Na verdade, isso é só uma aparência, segundo Marx, né? Essa efetividade é apenas aparência, né? É uma ilusão, seria uma ilusão, porque é simbólico, é uma dimensão simbólica, não é? Então, a crítica ideológica precisa, então, desmascarar a dominação ideológica, mostrando que ela é uma ilusão socialmente necessária, né? Ela precisa, então, decifrar esses dados sociais que são apresentados, né? E suspeitar, né, de como eles são socialmente construídos. Por isso que o marxista, né, ele é um crítico contumaz, né? Por isso é que ele é tão... Por isso é que existe aí a guerra cultural contra o marxismo cultural, não sei o quê. Por quê? Porque realmente é esse exercício de enxergar por trás de cada informação, de cada dado social, da aparência que nos é apresentada, até mesmo por comportamentos sociais, simbólicos, tribais, etc., não é?
e enxergar a dominação que há por trás disso aí. Então, é esclarecer como é que essa dominação ideológica, real, efetiva, é sempre, ao mesmo tempo, verdadeira. Porque acontece, mas é falsa. Porque na verdade, não tem essa igualdade. Não é? Só alguns estão sendo beneficiados e os outros não estão sendo combustível para os outros, né? Então ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O fato não aceitar como algo natural já é uma resistência, já é uma forma de esclarecer, de apontar, não é? E em relação a... E é uma coisa complicada, porque as instituições são instituições que se apresentam como algo pronto e acabado, e mesmo que a gente sabe que elas têm mudanças no tempo e tudo mais, mas tem as formas disso acontecer, mas aparentemente, para o leigo, né, são verdades incontestáveis, né? A polícia, não sei o quê, né? E aí vem os jargões, né? Então, em relação a essa legitimação das instituições, né, sociais, Marx não acredita que o seu desmascaramento possa ser explicado teoricamente, sem que se considere a situação histórica existente. Ora, uma escola, ela reproduz a sociedade daquele momento histórico. O sistema de ensino, não é? A família, as formas de organização familiar hoje são diferentes de 30 anos atrás, 40 anos atrás, embora muitos dos que estão aí hegemônicos digam são famílias desestruturadas, porque não é família de pai, mãe e filhos, homem, mulher e filhos. Mas a gente sabe que grande parte das famílias são mulheres sozinhas, que são as provedoras e tudo mais, né, com seus filhos, né, relações homoafetivas, enfim, são pessoas que são a relação não é sanguínea, mas são adotadas, né, emocionalmente, com relações de pai e mãe, mas que, enfim, são outras formas de organização. Então, as instituições se modificam no tempo, sim, porque são históricas. Então, é isso que ele chama a atenção, que não dá para fazer a crítica das instituições sem levar em conta também o contexto histórico, né? Mas o seu intuito, então, é explicar a base real das ideologias, né? De como é construído esse discurso, né? Que pega, que cola, né? E que atende o interesse de poucos em detrimento da maioria, né? Quando o discurso é de universalização. Então, entender as formas de propriedade, dos interesses de classe, né, que estão nessas relações de produção do cotidiano, né, de produção da economia, né, no cotidiano, né. Então, os interesses, por isso é que a sociologia ela tem essa importância de estudar a sociedade, a organização da sociedade e fazer projetos de mudança da sociedade. Então, os interesses explicam as formas de consciência e as formações ideológicas, né? É isso que tem que ficar claro, né? Uma coisa é o significado e outra é o sentido, né? Então, os interesses da sociedade civil, né, devem explicar, né, a cultura, né? A consciência coletiva elas não estão desligadas, desplugadas dos interesses que estão na estrutura, né, e nos alicerces dessa sociedade, né? Então, as formações ideológicas, a partir da base da vida material, da vida prática, né, é a concepção do materialismo histórico dialético como um método de análise da vida social, não é? Para, inclusive, fazer a intervenção e as mudanças, né? Então, os fenômenos eles têm uma historicidade, né? Por exemplo, na época da aristocracia, a gente já falou, né? Os valores eram honra, nobreza, era
fidelidade, lealdade, etc., né? Na sociedade burguesa é a propriedade, é a igualdade, né? É a liberdade, mas é a liberdade do indivíduo proprietário. O outro que se esfole para um dia se virar proprietário, sim, aí pode ter o ócio, pode ter tempo, pode ter lazer, senão não pode, não deve. E aí, por isso é que o protestantismo ajuda essa ideologia quando ela vem com o culto ao trabalho, né, como para Deus e não para os homens, né, a contenção do prazer, né, porque o que economiza, poupa, ele prospera, ele não gasta com lazer, com prazeres. Então, isso casou, colou, e o Weber, que não é marxista, vai dizer que isso foi quem ajudou a desenvolver os Estados Unidos. Então, essa parte da superestrutura e estrutura, elas estão interligadas, uma retroalimenta a outra. A diferença é que, para o materialismo histórico, que é do século XIX e que veio antes, né, de outras, ele tem que a base, e o próprio nome se explica, base, né, alicerce, são as relações econômicas. E o que o Durkheim e o Weber já chamam, concordam, porque as relações de trabalho social, de divisão social do trabalho, é que tem esse processo de integração social. E que relação de trabalho é a economia, a base, né? Estamos nós aqui nos comunicando culturalmente, academicamente, mas a base disso aqui é uma relação de sobrevivência, minha e de vocês, né? Então, é uma relação econômica também, né? Então, o domínio da burguesia nas suas organizações jurídicas e políticas de república, de democracia, de Estado de Direito, né? Com essas ideias de liberdade, etc., etc., são apenas a superfície, né? Do modo de produção em que elas estão inseridas, né? São expressões jurídicas políticas do Estado de Direito burguês, onde a igualdade é jurídica, todos são iguais perante a lei, mas não de fato. Então, ter clareza disso, né? Quando é uma democracia popular e quando é uma democracia burguesa, né? Nesse caso. Então, a produção e a reprodução do sistema, né? Se dá por isso que a economia política vai ser o ponto de partida para entender como é que se produz e se reproduz esse modo de produção, reproduzir no sentido de fazer ele existir, continuar existindo. Então, é a dominação ideológica, né, em que impõe uma estrutura de normativa falsa, mas necessária para a existência do grupo, né, não necessariamente ser falsa, mas é o fato de que essa estrutura normativa é necessária, mas ela é falsa para a reprodução das relações sociais, né, que são assumidas como tal, né, como necessárias, né, mas são escamoteadas. E ninguém pode ficar esfregando na cara do cara que está sendo explorado, porque ele está sendo explorado. Então, sem ele saber, já existe um problema, né, muita contestação, muita reivindicação, né, mas não exigir aumento de salário mínimo e tal. Então, o processo de produção e reprodução do sistema econômico, né, ele é responsável por submeter toda a estrutura normativa da ordem jurídica e política à sua lógica, né? Então, faz parte do próprio processo. O modo de produção só é modo de produção e só é sistema porque ele tem todos essas partes articuladas na economia, na sociedade, na política, no jurídico, no cultural, etc., interligado. E mexe todos, né? Então, e reflete o jogo de força do momento histórico que está sendo vivido, né? E que de uma hora ou outra pode mudar. Um assassinato de um negro nos Estados Unidos causa uma eclosão, que depois pode interferir numa eleição, que o outro não. Quer dizer, existem, né, perspectivas, né?
Então, mas para o marxismo, que ele é, de certa forma, positivista, determinista, cientificista, iluminista, do século XIX ainda, a coisa é automática. A máquina era o máximo, então o mecânico era o máximo. Então, uma causa gera um efeito, é bem de física, né? Então, as instituições da sociedade civil são consideradas como um reflexo desse jogo de força, um reflexo direto, entendeu? Das práticas sociais reais que acontecem, né? Da base econômica e material, né? São meros reflexos, né? Do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, entendendo forças produtivas como tecnologia, nível de tecnologia, e nós estamos vivendo isso agora, né? Com a internet, redes sociais, e, no caso, com uma catástrofe epidêmica da pandemia aí, a gente está aí no trabalho remoto e a gente já sabe que a educação e outras atividades vão sofrer muitas transformações a partir do aumento da demanda desse ensino à distância e tudo mais, né? Está aí uma forma de mudança, né, a partir das forças produtivas, né, e das relações sociais de produção. Bom, gente, essa foi uma conversa a partir do autor, né, do Felipe Gonçalves Silva e José Rodrigues, né, do Manual de Sociologia Jurídica, na complementação das discussões que a gente fez do Sacadura Rocha e do Cavalieri a respeito da sociologia clássica e o direito, né? Então, até o próximo encontro, a próxima videoaula.